A gente já falou disso aqui no A Indignada, anunciaram um corte, foi essa palavra que usaram, de 30%, foi esse número que usaram, corte de 30%. Primeiro eram para as 3 universidades, lembra? A Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Brasília, a UNB, né? Eram para essas 3. Porque tinha balbúrdia, lembra? Lembra. Então eram 30% que seriam cortados ali. Ficou mal, pegou mal, pareceu perseguição. Aí o ministro chegou e falou, é para todo mundo, o corte de 30%. Aí o ministro foi explicar o corte de 30% na internet, numa live do presidente Bolsonaro. E explicou com os chocolatinhos, né? Isso foi no dia do último A Indignada, faz exatamente uma semana. E na hora de explicar com chocolatinhos, estava lá com 100 chocolatinhos, tirou 3. E todo mundo falou, meu filho, mas peraí, você é formado em economia, 3 chocolatinhos de 100 é 3%. São 3%, não são 30%. O ministro errou? Como é que pode uma coisa como essa? Né? E o ministro falou, eu tô tirando os 3 chocolatinhos, mas é só pedir para você não comer agora. Depois... No próximo semestre, se a economia ficar bem, se a reforma da Previdência for aprovada, você come os 3 chocolatinhos também. Foi isso que ele explicou. E aí todo mundo falou, como assim? Né? Aí apareceu a história do contingenciamento. O que é o contingenciamento? Segundo explicou o próprio Bolsonaro. Aliás, eu vou deixar o nosso presidente explicar para a repórter da Folha e para todo mundo que ainda não entendeu a diferença. Vamos lá. Presidente, o senhor falou que não tem nenhuma universidade brasileira entre as 250 melhores do mundo. É cortando verba da educação que alguma universidade brasileira vai chegar? A corte de verba, você tem que entender, não é maldade de ninguém. Não tem dinheiro. Então, o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas contingenciamento é corte, presidente. Não, contingenciamento é suspensão do gasto. Tem um especialista em orçamento aqui, fala aí, por favor. Contingenciamento é suspensão do gasto durante o período, até a receita ser confirmada. Você é da Folha? Eu sou da Folha. Tá vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo, tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. Para ficar semendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Continua. Eu todo respeito a você. Continua. Quer debater orçamento comigo? Não. Gente, vamos lá. Primeiro a gente viu então aí o presidente, né? Detonando com a repórter da Folha, que eu acho que perdeu uma grande oportunidade de dar uma bela de uma resposta para ele. Eu não acho que ele foi mal educado, né? Eu não acho que ele tenha faltado com respeito, apesar de ter chamado a menina de despreparada, de incompetente, né? Mas pelo menos ele não usou nenhum termo agressivo para falar isso. Mas é o seguinte, tá cortando dinheiro de tudo? Tá cortando dinheiro de tudo. O país está em crise. É culpa do Bolsonaro? Não, não é culpa do Bolsonaro. Mas ele se elegeu falando que ia resolver o problema e nós estamos esperando isso, certo? Isso é uma coisa. O país está em crise, é preciso cortar em muita coisa, como ele deu aqui o exemplo do Ministério da Ciência e Tecnologia e tantos outros que estão sofrendo cortes e sofrerão mais ainda, é necessário. Porque realmente não tem dinheiro. É uma conta, não tem dinheiro, não bate, vai ter que cortar. Isso é uma coisa. Segundo, o que cortar é que faz a diferença de um administrador. É o que é prioridade e o que não é prioridade. E é isso que tem muita gente discutindo agora. Tem que cortar? Existe uma crise? Ok. Mas não é você determinando um corte ou contingenciamento, como você queira chamar, indiscriminado. Olha, tira 30% de todo mundo. Não parou para ver a situação de cada instituição. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de ensino. Não é qualquer porcaria. Né? Você tem que saber muito bem o que você está cortando, onde você está cortando e quais vão ser as consequências disso. E quando se anuncia uma medida dessa generalizada, tira 30% aí de tudo, né? Isso é muito preocupante. Isso é muito revoltante, inclusive, em se tratando especialmente de educação, né? Não são 30%, são 3%.
porque explicou que existe parte do montante destinado às universidades federais, por exemplo, porque temos institutos de ensino federais, que são vários países afora, que também estão sofrendo com esses cortes. Existem as despesas obrigatórias, por exemplo, o salário de professor. O professor é concursado, tem o salário dele e nisso não se mexe. Ele passou em concurso, ele tem direito àquele salário e tem que ser pago aquele salário, tá? Isso é uma coisa. Então, pagando-se essas despesas obrigatórias, vamos dizer assim, do montante que resta, cortou-se 30%. O que do total corresponde a mais ou menos 3,5%. Entendeu? É mais ou menos isso, porque não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. E o contingenciamento, vocês viram aí, segundo o presidente, é o seguinte: segundo o chocolatinho, você entendeu? O chocolatinho, ou você quer que eu desenhe? Porque eu posso desenhar, né? Melhor do que eles, porque a história do chocolatinho ficou inconfusa. Mas o que eles querem dizer é o seguinte: olha, aprovando a reforma da Previdência, se aprovarem a reforma da Previdência, a gente devolve o chocolatinho. Então não é um corte. Não é que vai tirar esse dinheiro e ele não volta nunca mais. Não, o dinheirinho tá, né? A gente não tá dando agora. Quando entrar dinheiro, a gente devolve aí os 3,5 chocolatinhos que a gente tomou de você. Isso é, meus amores, o que a gente aprende na escola que se chama eufemismo. Para não dizer que é corte, fala que é contingenciamento. Mas é corte sim. É corte sim. O dinheiro que era para ser mandado para a universidade não será mandado para a universidade, para as instituições federais de ensino, enquanto não tiver dinheiro. Você sabe quando vai ter dinheiro? Nem eu. Ele sabe? Também não. Ou seja, enquanto não tiver mais dinheiro, as universidades, etc e tal, não vão receber. Está cortada esta verba. Para bom entendedor, é isso aí. Contingenciamento é falar bonito e querer dourar a pílula. Já ouviram essa expressão? É dourar a pílula. É isso que estão querendo fazer, tá? Isso é uma coisa. Por quê? Porque se você fala... ele até fala aqui, contingenciamento durante este período. Que período, meu amor? Você disse? Você definiu o período? São 3 meses? São 6 meses? Não deve estar nada definido. Não vai ter dinheiro, só isso. Se entrar dinheiro no caixa, a gente põe aí nas universidades. É isso o que foi dito, tá? Então não me venha com esse papinho de contingenciamento que pra mim não cola. Pra você pode colar, você me diz aí o que você acha disso. Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista, para ficar acendendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Ah, jura? Como é que eu vou entrar, seu presidente, numa faculdade que presta se tá cortando dinheiro das universidades federais, que são as melhores do país? Me diz, seu presidente, como é que o senhor quer que eu vá estudar de novo jornalismo para fazer uma boa faculdade se o governo federal está cortando dinheiro das faculdades? Será que isso vai ajudar numa boa formação ou não? Essa seria a resposta que eu teria dado para ele. Olha, seu presidente, se diante da situação que se expõe aí agora com o seu contingenciamento, acho difícil eu melhorar a minha qualidade profissional numa universidade federal daqui para frente. Toma, presidente, me poupe.